Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Já pegue seu material aí, deixe suas coisas organizadas que nós vamos começar a nossa aula. É importante você registrar as informações no seu caderno, porque enquanto você precisar, você tem ali para consultar. E é importante também vocês sempre revisarem os conteúdos das aulas, principalmente o vocabulário, certo? Para que você possa estar ali com o seu conhecimento em dia. Vamos começar então? O que nós vamos estudar hoje, gente? Today we are going to study about English language expansion and historical context. Nós vamos estudar hoje então sobre a expansão da língua inglesa e o contexto histórico da língua, certo? Ó, vejam ali, a gente tem o today we are going to, né? Algo planejado. Lembra da nossa aula que nós estudamos sobre o going to? Quando a gente estuda sobre o going to, a gente entende que quando eu vou falar de um futuro planejado, a gente usa o going to. E agora, can you answer? Você consegue responder essas perguntinhas ali, ó? Você sabe qual a origem da língua inglesa? Você já parou para pensar isso? Né? De onde surgiu a língua inglesa? Há quanto tempo ela existe? Como ela se expandiu mundialmente? Como é que ela conseguiu espalhar para o mundo todo e ser conhecida mundialmente? A gente vai estudar sobre esse assunto durante a aula e no final da aula você vai ser capaz de responder aí essas 3 questões. Tenho certeza disso. Então vamos lá, vamos começar aqui com um mapa. Esse mapa mostra para nós ali, ó, essa área que é a Alemanha, Germany, e nós temos ali 3 tribos. Os anglos, os justos e os saxões. São 3 tribos que saíram da Alemanha e invadiram a Grã-Bretanha, que é essa parte laranja aqui do mapa. Então foi a invasão da Grã-Bretanha por 3 tribos que saíram da Alemanha. E isso, gente, aconteceu lá no século V, no século VI, que isso aconteceu. Então foi há muito tempo atrás. Houve essa invasão dessas 3 tribos que levaram, então, a língua lá para a Grã-Bretanha. A origem, então, da língua inglesa. Ó, os anglos e os saxões tiveram origem na Alemanha e os jutas na Dinamarca, país que faz parte da Escandinávia. Então, vejam, essas 3 tribos, né, 2 da Alemanha e outra da Dinamarca, se juntaram e invadiram, então, a Grã-Bretanha. Esses povos invadiram o atual território da Grã-Bretanha, dando, assim, início à língua inglesa. Essa terra era amplamente desejada e invadida por povos diversos, o que resultou na multiplicidade de suas origens e de influências variadas. Veja, essa região que foi invadida por essas 3 tribos era muito avisada. Então, ela sempre estava ali, né, na mira dos invasores. E quando essas 3 tribos invadiram, já tinha ali, né, uma multiplicidade, já tinha várias tribos ali, ó, várias outras pessoas. Então, ela teve essa influência toda. É considerada uma língua germânica ocidental, a língua inglesa, mas ela esteve sob influência latina, escandinava e depois normanda e francesa. Então, tem algumas palavras no inglês que a gente vai ver que ela tem uma origem francesa ou uma origem latina. Por quê? Porque ela teve toda essa influência quando ela surgiu lá no século V, no século VI. Agora vocês vão responder essa questão aqui sobre a origem da língua inglesa. Número 1. Vimos que a língua inglesa teve origem com a invasão de 3 povos na Grã-Bretanha. Quais são eles? Letter A, jutas, ingleses e saxões. Letter B, franceses, anglos e saxões. Anglo-saxões e romanos. Ou letter D, jutas, anglos e saxões. Vou dar um tempinho aí para que você possa registrar a resposta no seu caderno.
E aí, conseguiram responder? Quais foram, então, as 3 tribos que invadiram a Grã-Bretanha? Foram, então, ó, letter D, jutas, os anglos e os saxões, essas 3 tribos que deram origem à língua inglesa. Número 2, de qual país saíram esses povos quando eles foram invadir a Grã-Bretanha? De onde eles saíram? Letter A, da Dinamarca, letter B, da Alemanha, letter C, da França ou letter D, dos Estados Unidos? O que vocês acham? A gente acabou de estudar isso ali, tá bem fácil, responda aí no caderno. Vamos conferir então? Eles saíram da Alemanha, né? Eles saíram da Alemanha, cruzaram ali, lembra do nosso mapinha? Cruzaram ali o oceano e chegaram então na Grã-Bretanha. What happened after it? O que aconteceu então depois disso, depois dessa invasão que aconteceu lá, né, no século V, no século VI? O que aconteceu depois disso? Vimos até agora a origem da língua inglesa, mas o que aconteceu depois? Como ela se expandiu mundialmente? Como que ela, né, conquistou o mundo depois disso? Bom, nós temos aqui algumas datas e alguns fatos importantes que nós vamos ler agora. Ó. No século V e VI, the settlement in Britain of Jutes, Saxons and Angles. Então, nós tivemos lá no século V, que a gente já viu até agora, que foi esse assentamento na Grã-Bretanha dessas 3 tribos que invadiram. Depois disso, lá no 9th century, no século IX, the Viking invasions. Nós tivemos a invasão dos vikings, que chegaram, essas 3 tribos já estavam lá, eles chegaram numa quantidade muito grande, um exército muito grande e ficaram bastante tempo ali na Grã-Bretanha tentando conquistar a terra que já tinha sido invadida pelas 3 tribos anteriormente. 16th century, lá no século XVI então, o que aconteceu? The full flowering of Renaissance. Então, nós tivemos aqui o florescimento da Renascença. Renascença, gente, foi um período que teve a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E no século XVII, então, teve a expansão do norte da América e para a América do Sul. Então, a língua inglesa, lá no século XVII, começou a se expandir, então, para o norte, para a América e para a América do Sul. No século XVIII, além de expandir para essas regiões todas, ela começou a expandir também para a Índia, Austrália e Nova Zelândia. Então, veja, só foram vários fatos, várias datas que acabaram fazendo com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo. What happened in Britain in the 9th century? O que aconteceu, então, na Grã-Bretanha lá no século IX? Letter A, the full flowering of Renaissance, o florescimento lá, né, da Renascença. The expansion to India, Australia and New Zealand. Letter C, the Viking invasions. Letter D, the settlement of Britain of Jutes, Saxons and Angles. O assentamento ali na Grã-Bretanha dessas 3 tribos. Respondam no caderno de vocês, a gente já volta para conferir.
Vamos lá então conferir? O que aconteceu então lá no século IX? Foi então The Viking Invasions, a invasão dos vikings, que eu disse para vocês que foi aquele grande exército que chegou na Grã-Bretanha porque ele queria conquistar ali, ficou bastante tempo, e os vikings saíram da Escandinávia e invadiram vários países como a atual Inglaterra, que foi o que a gente viu agora. Isso aconteceu então lá no século IX. What happened in Britain in 16th century? E o que aconteceu no século XVI? The full flowering of Renaissance, the Jewish invasion, letter C, the expansion to India, Australia and New Zealand, ou the expansion to North America and South Africa. Então foi no século XVI que aconteceu o quê? A Renascença, ou que aconteceu a invasão dos jutas, ou que houve a expansão para a Índia, Austrália e Nova Zelândia, ou então houve a expansão para a América do Norte e África do Sul. Então, um tempinho aí novamente para vocês. E aí, gente, conseguiram responder? Let's check the answer. Então, o que aconteceu na Grã-Bretanha no século XVI foi o florescimento lá da Renascença, né? E a Renascença, gente, vamos ler aqui, ó. O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então foi assim um fato muito importante na história, que foi o Renascimento. Esse Renascimento, então, foi esse movimento que influenciou tanto na arte, na cultura, na ciência, e foi esse evento que ajudou lá no século XVI também a espalhar, né, a divulgar a língua inglesa pelo mundo. The four phases of the global spread of English. Nós vamos trazer ali 4 fases que fizeram com que o inglês se espalhasse mundialmente. Number 1, British colonialism from the 17th to 20th century. Então, foi o colonialismo britânico que aconteceu do século XVII até o século XX. Number 2, British leadership in the Industrial Revolution in the 18th and 19th century. Então, depois disso, veio ali a liderança na Revolução Industrial. Então, a Grã-Bretanha liderou a Revolução Industrial e ajudou com que a língua inglesa se espalhasse pelo mundo, né? Porque, como ela foi líder nessa revolução, é a língua do líder que vai
comandar e vai espalhar também para os outros países. Number 3. American economic superiority and political leadership in the late 19th and the early 20th centuries. Então, aqui ó, no final do século XIX e início do século XX, teve um fato muito importante também para a expansão da língua inglesa. Aconteceu a liderança dos Estados Unidos, tanto na política como na economia. Então, os Estados Unidos se tornou uma potência econômica, uma potência política. E, é claro, a língua inglesa, que é a língua falada nos Estados Unidos, ela começou a ser divulgada pelo mundo, porque ela que era a líder, né? No finalzinho, então, do século XIX e início do século XX. E o último fato que marcou bastante foi American Technological Domination in the late 20th century, a dominação da tecnologia americana. Então, lá no finalzinho do século XX, os americanos se destacaram muito com as tecnologias e isso ajudou com que espalhasse também o inglês pelo mundo. E foi esse fato que tornou a língua inglesa uma língua franca, que a gente já vai ver o que significa uma língua franca. Então, resumindo aí o que nós falamos até agora sobre esses fatos históricos, né? A dominação tecnológica americana no final do século XX foi a última fase da expansão da língua inglesa pelo mundo e a consolidou como língua franca, também conhecida como Bridge Language, ou seja, a língua ponte. Então, vocês viram? Nós elencamos ali 4 fatos. Então, isso foi gradativo. À medida que os fatos foram acontecendo, a língua começou a ser espalhada. Mas ela se concretizou mesmo lá no último fato, que foi o que eu expliquei para vocês, na dominação tecnológica americana que aconteceu no final do século XX. E língua franca é a língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. Então, por exemplo, inglês é uma língua franca porque você pode viajar para qualquer parte do mundo ou você pode se comunicar com pessoas de vários países usando a língua inglesa. Então, justamente é isso, a língua franca é uma língua que você usa para se comunicar com pessoas que falam línguas diferentes. Tá? É como se fosse uma língua ponte mesmo, né? Que ela diz ali, ó, é uma ponte entre vários países, você consegue se comunicar. Por exemplo, se você quer falar com alguém que mora lá na França, você pode se comunicar com ele em inglês, mesmo você falando português e ele falando francês. Então, por isso que o inglês é uma língua franca, certo? Number 5. O que significa língua franca, que nós acabamos de estudar? Vamos ver se você prestou atenção. Letter A. É uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. É a língua falada na França. Letter C. É a língua moderna de cada um. É a língua materna de cada um. Língua materna é aquela do país em que você nasce. É uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam o mesmo idioma. E aí, prestou atenção? Responda aí que eu já volto para ver se você acertou.
E aí, gente, conseguiram responder? Vamos conferir então. Língua franca é uma língua usada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas. E agora nós vamos para o nosso quiz. São aquelas 2 perguntinhas que nós vamos responder junto, mas assim, não deixe de registrar aí no seu caderno qual é a letra que você acha. Não precisa copiar a questão toda, tá? Mas você marque aí qual você acha que é a resposta correta. Number 1. The expansion of the English language to North America and South America was in... Quando que aconteceu a expansão da língua inglesa para a América do Norte, do Sul? Ela aconteceu quando? Letter A. 15th century, 17th century, 18th century or 16th century? Qual letra você acha que é? Isso aconteceu quando? Lá no século V, no 17, no 18 ou no 16? Vamos ver qual é a resposta certa? Aconteceu lá no século 17. No século V foi quando teve a invasão das 3 tribos lá na Grã-Bretanha, tá? O que fez da língua inglesa uma língua franca, ou seja, uma língua ponte? Qual foi o evento, né, que fez com que ela se tornasse uma língua franca? A liderança britânica na Revolução Industrial. Letter B. O colonialismo britânico no século 17 até o século 20. A liderança política dos Estados Unidos. Ou foi a dominação tecnológica dos Estados Unidos lá no final do século 20? O que você acha? Relembra aí, o que nós estudamos agora há pouco. Qual foi o fato, o evento, que tornou a língua inglesa uma língua usada para comunicação entre pessoas de diferentes idiomas? Vamos conferir então? A dominação tecnológica dos Estados Unidos lá no final do século 20. Aqui nós temos as referências que foram usadas para essa nossa aula, caso você queira, né, pegar mais alguma informação. E hoje nós estudamos, então, sobre a expansão da língua inglesa e como que ela se tornou uma língua franca e falamos também do contexto histórico em que todos esses eventos aconteceram, certo? Bom, por hoje é só, pessoal. Nós temos aqui só uma mensagem para vocês. Diz assim, ó, knowledge of languages in the doorway to wisdom. Quem disse essa frase foi o Roger Bacon e ele está dizendo assim, ó, o conhecimento das línguas é a porta para a sabedoria. Então, aprender uma língua estrangeira vai abrir portas para você, vai te dar novas oportunidades. Então, é muito importante aprender uma língua estrangeira. Time to say goodbye, é hora então de dizer tchau para vocês. Estaremos aqui para uma próxima aula, aguardo vocês. See you, bye bye students!